Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois deste breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, pela 8ª vez, dedicado ao novíssimo chamado Juízo. Novíssimos são aquelas últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. 29 programas já foram dedicados à morte e esse é o 8º dedicado ao juízo. Terminamos o primeiro bloco tratando de Ezequiel, capítulo 7, versículo 3. Chegou o fim para ti, vou desencadear contra ti a minha cólera, vou julgar-te de acordo com o teu procedimento e fazer cair sobre ti o peso de todas as tuas práticas abomináveis. Já explicamos no primeiro bloco quase todo o versículo. Agora vamos à explicação de vou julgar-te de acordo com teu procedimento e fazer cair sobre ti o peso de todas as tuas práticas abomináveis. Vou fazer cair sobre ti o peso de tuas práticas. É interessante como aqui nós já intuímos que Deus não vai colocar na vida do condenado nada dele, mas do próprio condenado. Vou fazer cair sobre ti o peso de tuas faltas, de teus pecados, de tuas iniquidades. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz de forma bonita e ao mesmo tempo terrivelmente grave: de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Quem semeia na carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a salvação. O que é o inferno, então? Há muitas formas de descrever o inferno, mas o inferno é também decorrência dos nossos próprios atos. O inferno é a colheita do que semeamos nesta vida. Eu repito o famoso texto, a famosa narrativa do juízo final, em Mateus capítulo 25. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque tive fome e não me deste de comer, porque tive sede e não me deste de beber. Se a gente analisa isso, e não precisa ser doutor em língua portuguesa, para compreender que a causa, oração subordinada, adverbial, causal, porque tive fome e não me deste de comer, porque tive sede e não me deste de beber, etc., é a causa da condenação que está na primeira leitura, na primeira oração, para o fogo do inferno. O inferno é porque algo nosso foi feito ou não foi feito. É porque dissemos algo que não deveríamos dizer. Fizemos algo que não deveríamos fazer. Consentimos em algo que não deveríamos consentir. Então, essa ideia que está nas palavras sábias de Jesus, que ainda não comentamos, porque isso é coisa do Novo Testamento, ainda estamos no Antigo. Vou fazer cair sobre ti o peso de todas as tuas práticas abomináveis. Tradução: tu colherás, tu carregarás na tua canga, na tua cangalha, no teu dorso, no teu pescoço, nas tuas costas, aquilo que tu semeaste. Tu colherás aquilo que semeaste. Tu experimentarás aquilo que tu provocaste. O inferno é consequência tua. Tu o criaste, tu o buscaste, tu o cavaste para ti. Então aqui, já no Antigo Testamento, exclui-se a ideia mais do que boba, mais do que idiota, pecaminosa, de que Deus criou o inferno para nós.
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e os seus anjos. Essas são as palavras exatas de Jesus. Em nome de Cristo, portanto, ainda não tratamos do inferno, que vai ser tratado somente depois do juízo, que ainda estamos começando a tratar. Eu desconfio que vamos ter uns 30 ou 40 programas só sobre o juízo. Depois é que entraremos no inferno. Quer dizer, eu não quero entrar, nem vamos entrar, é entrar no sentido de começar a abordar, pelo amor de Deus, entrar no inferno, cruz credo. Mas entraremos neste assunto, estudaremos este assunto. Em síntese, Deus Todo-Poderoso nos adverte que chegaremos ao fim, em Ezequiel capítulo 7, versículo 3, sua cólera vai ser desencadeada contra aquele que se encontrar na impiedade e na perversidade, Romanos capítulo 1, versículo 18, e ele vai colher aquilo que ele semeou. Deus vai julgar de acordo com o nosso procedimento. Vou julgar-te de acordo com o teu procedimento. Aqui temos uma novidade. Por favor, os critérios que Deus utilizará, as coisas que Ele levará em conta, não estão nele, nem estão nas outras pessoas, estão apenas em nós. Vou considerar o teu procedimento, julgarei de acordo com tua conduta. E, se a pessoa no final da vida se encontrar em pecado mortal, farei cair sobre ti o peso de todas as tuas práticas abomináveis. Aqui já temos o vislumbre do julgamento de um condenado. E Deus nos livre de nos encontrarmos nessa situação no derradeiro instante da nossa vida. Agora, nós vamos avançar, porque se em Ezequiel, capítulo 7, versículo 3, Deus julga e condena os ímpios, agora vamos ao contraponto. Deus justifica os piedosos no dia do seu julgamento. O julgamento tem duas vertentes, ou é julgamento para a condenação, ou é julgamento para a salvação. Ou é julgamento para quem vai para o inferno, ou é julgamento para quem vai para o céu. Então agora vamos tratar textos da Escritura. São 3 livros, o primeiro livro de Samuel, o livro dos Salmos e o livro do profeta Isaías. Primeiro, vamos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículos 13 e 16. Leiamos o texto e teçamos alguns comentários. Eu repito, textos que mostram que o juízo de Deus para os eleitos os justifica. É juízo de salvação, é juízo de justificação, é juízo gozoso. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor me vingará de ti, mas eu não levantarei minha mão contra ti. É claro que aqui a expressão pode deixar entrever que Deus vai levantar a mão para os condenados para que a sua fúria se abata sobre ele. Não é isso? Essa expressão é antropomórfica. A mão de Deus não cai, a ira de Deus, o julgamento condenatório de Deus, o castigo de Deus, não cai sobre o justo. Se ele deixa esta vida na amizade com Deus, não será um juízo de condenação, mas um juízo de salvação. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor me vingará de ti, mas eu não levantarei minha mão contra ti. Avancemos para o versículo 16 desse mesmo capítulo, 3 versículos depois. Pois bem, o Senhor julgará e pronunciará entre mim e ti, que ele olhe e defenda a minha causa, fazendo-me justiça contra ti. Óbvio que aqui o contexto é de Davi na gruta de Engade. Ele tem a possibilidade de
matar Saul, mas não o faz. Ele está cercado de soldados que querem ver a morte do rei que perseguia Davi, que odiava Davi, mas Davi não permitiu que ninguém tocasse no rei. Entrou sorrateiramente na gruta, todos estavam dormindo, ele pegou um pedaço da roupa do rei, pegou a espada do rei, depois gritou de lá de longe: ó rei, aqui estou eu, se eu quisesse te matar eu teria te matado, mas não matei, veja aqui a prova. O rei então se alegra, se comove, pede perdão a Davi e assim por diante. E é nesse contexto que essas duas frases, do versículo 13 e do versículo 16, do primeiro livro de Samuel, capítulo 24, acontecem. Frases, porém, que se aplicam para o juízo nosso, tomado individualmente e tomado coletivamente. Deus julga entre um e outro e percebe no litígio entre ambos, se esse é inocente, Deus assume a sua causa. O que é assumir a causa? Não, eu não posso condená-lo, eu estou do lado dele. Eu tenho que defendê-lo. Portanto, no dia do julgamento de quem quer que seja, só há duas situações. Ou tal pessoa estará na inocência, isso significa vida da graça, estado de graça santificante, ou então estado de pecado mortal. Se acontece essa segunda opção, Deus não poderá dizer absolutamente: eu vou defender a sua causa, eu vou fazer justiça levando você para o céu. Isso não existe. Deus não pode justificar o pecado. Deus não pode assumir a causa de quem, na hora derradeira, vier a se encontrar em inimizade com ele. Claro, repito, os dois versículos não tratam diretamente, explicitamente, de juízo particular após a morte e de juízo final no arremate da história dos homens, mas apresenta critérios daquele que disse em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, se Deus no Antigo Testamento age dessa forma, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. O mesmo. Portanto, o julgamento imparcial, e no caso do inocente, o julgamento que defende a causa do inocente, acontece nesta aventura terrena, acontece também no julgamento particular e no julgamento final de toda a humanidade. Está terminando esse 8º programa dedicado ao juízo. Convido você no próximo domingo a se encontrar conosco. Deus seja louvado pela sua existência, pela sua família, pela sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.